Muito bem, Deus abençoe, irmãos. Apocalipse capítulo 10, versos 5 e 6. Apocalipse 10, versos 5 e 6. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Grande Pai Celestial, obrigado por vivermos e estar diante de Ti para usufruirmos destas bênçãos espirituais, pois estamos assentados não nestes lugares naturais, mas estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus, recebendo coisas celestiais. Por isso, pedimos ao Senhor que a nossa alma possa se nutrir com a revelação, pois a revelação é alimento, é o livrinho do qual cada filho teu tem comido neste dia e tem se alimentado para poder enfrentar os males desta era. Só um alimento que vem do céu para poder nos fortalecer. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O tempo já passou. Bom, Salomão diz que tem tempo para tudo. Tem tempo para nascer, tempo para morrer. Tempo também de plantar e de arrancar o que plantou. Jeremias 8:20 diz: passou a cega, que é a colheita, findou o verão e nós não estamos salvos. É um tempo que a pessoa reconhece que já acabou, já passou aquele tempo, e o pior de tudo é saber, não estamos salvos. Isso é ter mais sinceridade quando ouve a palavra e reconhece o tempo. Hoje as pessoas estão dizendo, nós estamos salvos, e o tempo já passou e eles não sabem. O tempo da colheita, e eles não sabem, isto passou. E uma mensagem que vinha colhendo os eleitos. Agora tem uma mensagem que está alimentando os eleitos. Mas o tempo da colheita, o tempo que passou, na nossa tradução está
que não haveria mais demora. O profeta diz que isto é, o tempo acabou. Não havendo mais demora, porque não há mais tempo. E este é o tempo dos gentios também. Agora o Senhor Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Manda pregadores para fazer a colheita, isto é, para ganhar o povo, para poder colher estas últimas sementes de Deus. Mas já não é tempo de nós orarmos para Deus mandar ceifeiros, porque nós temos o último ceifeiro. Pela Bíblia, foi no entardecer, último ceifeiro, a última seara foi no entardecer. Aí a gente fica pensando, o que será de nós? Que esse último ceifeiro, o William Branham foi o ceifeiro da última hora, da 1ª hora. Então não tem mais ceifeiros. Se não estivermos ligados naquele ceifeiro, nós estamos perdidos. Temos que estar ligado ali, porque ele foi o último e vai receber recompensa como os primeiros que vieram de manhã, como Paulo, Pedro e os demais, e aqueles que vieram, como na era das trevas, Columba e outros, que vieram como ao meio-dia, no calor do dia, tiveram que morrer, darem suas vidas por causa da palavra. E o ceifeiro da última hora vem no tempo de limpar as ferramentas. Você já pensou bem, dá 5, 6 horas da tarde, passa Deus dizendo: vem para a minha seara, vem para a minha vinha. Isso é hora de ir embora, é hora de pegar a ferramenta e ir para casa. Este foi o tempo de William Branham. Era tempo já de ir embora, e Deus ainda usou de misericórdia e diz: você não tem o que fazer? Está perambulando? Vem para a minha seara. Então é o último ceifeiro. William Branham é o último ceifeiro. Não vou nem falar dos outros, porque eu quero falar do ceifeiro eleito, que ceifa eleito, que tem uma mensagem depois para alimentar eleitos. Então esse tempo passou. Ou estou ligado no último ceifeiro, ou estou perdido. Ou estou ligado no último eleito, ou estou perdido. Porque alguém fica esperando o eleito. O último eleito já entrou. Quando o último eleito entrasse, a coisa seria revelada. 4º selo 60. Então, o último eleito foi no tempo de William Branham. Ele entrou. A coisa foi revelada. Os selos foram revelados. Eras foram reveladas. As 70 semanas de Daniel foram reveladas e completadas com a revelação dos selos. Se você tiver só as 70 semanas de Daniel, você vai esperar 7 anos de tribulação. Porque aquilo foi aberto antes da revelação dos selos, e irmão Branham completou tudo isso depois que os selos foram revelados. Quando os selos foram revelados, aquilo abriu para o profeta que não é uma semana que está faltando, que muitos pregadores estão esperando
a última semana de Daniel. Mas o irmão Brana, e eles estão baseados também nas 70 semanas que o irmão Brana pregou. Mas o irmão Brana depois mostrou na abertura dos selos, ele mostrou que foi 3 anos e meio, foi a metade da semana cumprida com os judeus, quando Cristo veio, e a outra metade da semana cumpre quando a noiva sai de cena, aí entra 3 anos e meio de tribulação, cumprindo o restante das 70 semanas de Daniel. Bom, isso nós não temos dúvida, mas por isso estamos ligados no último mensageiro. Quem não está ligado no último mensageiro não tem as últimas bênçãos. Quem não está ligado no último eleito não tem as últimas revelações. Por isso estamos ligados ali. O tempo acabou, passou a série. Findou o verão. Agora, graças a Deus que nós estamos salvos. O povo no tempo de Jeremias tinha que dizer, e não estamos salvos. Mas nós temos alcançado pela graça de Deus esta colheita. E estamos salvos porque temos uma colheita. Você adianta estar salvo sem ter o que comer? Às vezes eu fui salvo, mas não tenho o que comer. Estou falando espiritualmente, mas mesmo no natural. Mas eu sou salvo, mas não tenho o que comer? Não. Nós fomos salvos, mas temos o que comer. Amém? Temos a alimentação. Aqui, enquanto estudava esta parte da mensagem do profeta, me veio para falar sobre isto, que é uma ajuda. Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações. Ele sempre muda seu morfe, mas ele é o mesmo. Aquele que fala, aquele que manifesta poder, aquele que cura, aquele que ressuscita, aquele que revela, aquele que come, ele é o mesmo. Só muda o morfe, o corpo das pessoas que ele tem usado em todas as gerações. Em todas as gerações não foram o mesmo corpo, não foram o mesmo morfe, mas foram outros morfes, outros corpos, mas ele, Cristo, é o mesmo. O mesmo que esteve no morfe de Moisés, no morfe Cristo, no morfe Brana, é o mesmo que está no morfe noiva, esposa, nesse tempo final. É o esposo que entra na esposa. Você sabe, isso é bíblico, isto é desde o natural ao espiritual. É o esposo que entra na esposa. Então é Cristo, a palavra semente, que entra na esposa eleita, que é o povo desse último dia, que tem reconhecido, que tem vivido num tempo final. Escuta, Abraão nunca mais viu um sinal até que o filho existiu. Até que Isaac aparecesse, depois que Abraão recebeu o sinal de Elohim, recebeu um novo nome, nunca mais ele recebeu outro sinal. Nunca existiu mais nada, senão quando apareceu o filho. E aquele filho, Isaac, está apontando, é uma pré-figura do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá para nos arrebatar.
Mas antes, o que aconteceu antes do Isaac? Abraão recebeu Elohim. O que aconteceu antes para nós? O Abraão, pastores, recebeu Bran. Bran era Deus Elohim numa carne, num outro morfe. Eles não podiam ver, porque eles tratavam ele como um simples homem, outros um pescador, um caçador, outros criam nele como alguém que discernia os pensamentos, as intenções e as doenças, mas ele era Deus num homem, Deus Elohim no entardecer. Isto já cumpriu. Agora eu quero que você nota isto. Esse foi o último sinal que Abraão viu. É o último sinal que o eleito vê. Abraão é o último eleito. Não tem nada a ver com Ló. Não tem nada a ver também com os mensageiros anjos que desceram a Sodoma. Não tem nada a ver. Abraão foi o último eleito. Abraão recebeu o último sinal. Não teve mais sinais. Por isso você não tem que ficar aqui aguardando que para o arrebatamento ainda vai haver muitos sinais de cura, que Deus vai fazer muitos sinais maravilhosos para as pessoas verem. Vocês têm que crer no que o profeta pregou. Eu convido vocês a crer no irmão Brana, certo? Vocês já, eu creio no profeta, e crê esperando mais sinais. O irmão Brana está dizendo, esse foi o último sinal que Abraão viu. Há sempre um sinal, mas ali foi o último sinal. O último sinal que o povo na terra tinha que ver era Deus manifestado em carne. Era Elohim falando com Abraão nos Estados Unidos. Agora, Elohim falando com Abraão não era Elohim falando com Brana. Não. Elohim estava em Brana falando com Abraão. Abraão é o corpo de ministros que ouviu e creu naquele dia, porque a Sara representa a igreja. Se as pessoas não aprendem com estes sinais, e que foi o último sinal, você fica esperando. Por isso, meu irmão, o que Abraão esperava? Eu estou quase morrendo, eu nem homem sou direito, não tenho mais como gerar um filho. É o que Abraão dizia. É o que Pedro veio mais tarde com Paulo e falou que Abraão estava mortificado na carne. Um homem morto na carne é um homem impotente. Ele estava morto, com 100 anos, mas nenhum sinal. Espere Abraão ter um sinal de valentia, um sinal de juventude, um sinal de capacidade, um sinal de poder, um sinal de milagre. Não, ele estava mortificado na carne. Seu último sinal já havia acontecido. Deus, Elohim, manifestado em 16 elementos, apareceu para Abraão, comeu com Abraão, bebeu com Abraão. Aquilo foi o último sinal. Não fique a igreja iludida, os crentes iludidos, esperando um último sinal. O último sinal veio na América do Norte. Você vive por esse último sinal. Você não espera mais sinais, porque Abraão teve seu último sinal.
depois daquele sinal de Elohim em carne, depois daquele sinal de Elohim conhecer o coração de Sara, que foi aquele sinal que Deus Elohim em William Branham dizendo: o seu nome é fulano de tal, você mora na cidade tal, consultou com o médico tal, certo? Você mora na rua tal, número tal. Esse foi o último sinal que Abraão, os ministros, ouviram nos Estados Unidos. Não tem mais sinais. O irmão Branham diz: o último sinal que Abraão viu. Porque depois disto, o menino veio. Depois deste último sinal, o menino veio. Abraão simplesmente creu naquele último sinal, falou com Elohim, comeu com Elohim, alimentou Elohim. Você consegue alimentar Elohim? Elohim está dentro de você. Elohim quer comer alimento do dia. Elohim quer se alimentar, mas o alimento tem que ser do dia. Abraão deu comida para Elohim. Quando ele deu o natural para Elohim, é o espiritual que Deus deu para o povo aqui nos Estados Unidos. Ele deu o seu alimento espiritual. Agora, o que nós aguardamos é o Filho. Olha para vocês verem, o Filho agora é Jesus vindo arrebatar a igreja. Não tem mais sinais. Você pode continuar orando pelos enfermos, expulsando demônios. Vamos continuar o trabalho. Você continua fazendo o trabalho, mas o último sinal já aconteceu. Brana, com seu último sinal nos Estados Unidos, ele viu Deus operando através dele o que não operou através de mais ninguém. Agora, cadê os homens? Os Abraão, que viu isso e que pode alimentar com este alimento, com esta comida que Deus revelou nos Estados Unidos. Então nós temos dificuldade nisso. As pessoas estão atrás de ver sinais. Você quer que a gente faça um culto igual os demais fazem lá fora. Eles querem que nós pulemos. Não, filho. Abraão, no seu último sinal, estava morto, mortificado na carne. A manifestação era: eu creio que o menino vai vir. A manifestação aqui é: eu creio que o arrebatamento vai dar. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que não consegue crer num arrebatamento mais. Então eles fizeram uma doutrina que Jesus veio no Monte Pôr do Sol. Eles não conseguem ter fé para um arrebatamento. Então eles creem que o arrebatamento já deu no Monte Pôr do Sol. Outros não conseguem crer que vai haver um milênio, 1000 anos de paz, 1000 anos de descanso, sem dor, sem morte. Eles não conseguem crer. Então eles estabeleceram uma doutrina no Brasil também, que diz que vem da América também. Quase tudo vem da América. É bom e mal. Vem da América, Deus e o diabo. Que a besta também vem da América. O diabo, como Deus veio da América, Deus Elohim, Deus em Brana, também Satanás vem da América. Estas coisas correm paralelo, não tem jeito de você não ver estas coisas. Então você tem que notar o que Deus tem feito
através do ministério do irmão Branham nesse tempo final. Então, por eles não crerem no milênio, eles estão dizendo que eles estão no milênio. E tem muita gente que crê nessa doutrina. Mesmo o irmão Branham diz, no milênio não tem morte, não haverá nada para morrer. Vamos caçar no milênio, irmão Branham diz, não, lá no milênio não haverá nada para morrer. Eles ainda andam pregando. Se fosse gente ignorante, gente boba, gente que não tivesse estudado que nem eu, não, mas é gente estudada que cai nesse conto do vigário. É gente estudada que cai nessas coisas. E estão aí pregando que estão no milênio. E a igreja também batendo palma, glorificando que eles estão no milênio. Milênio de morte, de dor, todo dia com a dor de barriga, dor de cabeça, vai no hospital, volta, né? Sempre tomando comprimido. Tem alguém que diz, eu não tomo, então para esse daí eu acho que ele tem um milênio igual o Papa. O irmão Branham diz que muitos crê no milênio como o Papa crê que já está no milênio. O povo católico é assim. Eles estão no milênio e o Papa é o governante deles. Eles não crêem no milênio de 1000 anos de paz. Assim, os crentes da mensagem agora, por não conseguir, por causa da fraqueza, por causa do corpo mortificado. Abraão, corpo mortificado. Nenhuma valentia Abraão mais. Quando você fica velho, não adianta você querer ser valente. Você não dá conta de mais nada. Você vai só contar a história. Quando eu era jovem, só tem que contar isso. Quando eu era jovem, porque agora, o que aguenta é com a colher de arroz. Mas começa a contar história. Nós aprendemos isso, que é assim. A nossa velhice é assim, porque estamos mortificando cada dia mais. E estamos mortificados na carne. Você chega a um ponto que não dá conta de fazer coisas que você fazia quando era jovem. Então não adianta nem querer fazer. É fazer e ir para o hospital. Você já viu uns irmãos aí, de vez em quando faz uma extravagância. Fez a extravagância, vai para o hospital. Mas quando eu era jovem eu fazia. Quando era jovem. Agora não tem jovem mais, agora já mortificou. Agora o corpo já está cansado. Já não aguenta fazer mais aquilo. Eu não estou falando assim dos irmãos fortes, como a gente vê aqui, uns irmãos fortes ainda, que trabalham, que lutam. Né? Mas Abraão, mortificado, já estava cansado. Não tinha semente para gerar, não tinha potência. Era um impotente. Sara já havia passado da idade e ela, mesmo jovem, ela era estéril. Então a menopausa já tinha ido dos seus 50 anos. A esperança de gerar uma criança já não tinha mais. Morta há 50 anos ou 40 anos, ela estava morta, porque ela estava com 90. Mas Abraão creu, o menino vai vir. Mas não tem mais sinais. O sinal que tem é uma dor nas costas, o sinal que tem é uma gemessão na hora que vai levantar, na hora que vai deitar, encostar nos lugares. É o que tem. Tem hora que você pensa que precisa de ter um grande movimento, um grande trabalho para mostrar que Deus está aqui. Não, você tem que ter fé, você tem que crer. Abraão não podia mostrar nada. Se buscassem Abraão, mostra alguma coisa aí. Se ele pegasse Abraão, faz o que nós da terceira idade estamos fazendo aí, indo para as pracinhas aí. Abraão, não. Já não damos conta mais dessas coisas. Passou da idade.
E você aplica tudo isso daí, natural e espiritual. Não adianta você querer coisas quando os sinais já acabaram. Abraão viu seu último sinal. O último sinal foi Elohim em carne. O último sinal para nós foi Deus manifestado numa carne chamada William Branham. Foi o último sinal. Nós estamos vivendo daquilo. Nós, a Sara, estamos vivendo daquilo, daquela alimentação, daquele sinal. Abraão viveu daquele sinal, até que houve uma mudança. Agora, meu irmão, minha irmã, essa mudança é não abrir e fechar de olhos. Essa mudança é na hora do arrebatamento. Até lá você tem que lutar com esse corpo cansado. A gente quer ficar de pé, mas não consegue. Quer ficar acordado na igreja, mas não consegue. Não é assim? É um corpo cansado, esgotado. Mas o último sinal, você sabe, já teve o último sinal. E eu creio nesse último sinal. Abraão viveu, foi disso. Deus já veio, Elohim já veio. Eu já dei alimento para ele na minha casa, debaixo do carvalho. Nem chamei para dentro de casa. Pega um enjoado aí, trata dele lá fora. Vai sair contando para todo mundo. Ó, nem me chamou para dentro. Abraão foi encontrar com Deus e 2 anjos debaixo do carvalho. Aqui mesmo está bom, debaixo da árvore. É a natureza. Pega um novilho lá, mata. Sara, faz 3 medidas de bolo. Alguém bate essa nata do leite, faz uma manteiga fresca. Elohim está aqui. Ele comeu manteiga, comeu bolo, comeu carne, não era adventista. Ele comeu carne. Por que não querem? Por que as pessoas não querem ver o que é real na Bíblia e fazer aquilo? E crer. Eu estou chamando vocês a crer no que o profeta fez e falou. O seu último sinal Abraão recebeu e não teve mais nenhum sinal depois disso. Foi o último sinal. Então não espere eu fazer sinais. Eu só vou comer o que Elohim deu no entardecer. Amém? Preste atenção. Esse foi o último sinal que Abraão viu. Há sempre um sinal. Deixe-me dizer-lhes, igreja, aqui está o seu último. A aparição do Filho será muito em breve. Porque aqui está seu último. Era Deus nele. Era a manifestação de Deus em carne. Aqui está a igreja, seu último sinal. A aparição do Filho será muito em breve. A hora em que não imaginais, ela será arrebatada. Ele não está falando de nenhum sinal, mas movimento na igreja, fazer cura divina e pular e gritar. Isso é da carne, gente. Isso é para a carne. As pessoas estão preocupadas como as denominações estão, e o povo da mensagem também está preocupado como as denominações, mas estão fora do sinal. Eles não percebem o sinal do último dia, o último sinal. Vocês têm que tomar o último sinal e ficar firme. Ou se pular, se eu sentir de pular, eu pulo. Se eu sentir de rir, eu vou rir. Se eu sentir de chorar, me deixa chorar. Mas se eu sentir de adorar, de ouvir, deixe-me em paz. Eu tenho visto o último sinal. Não vou inventar mais um sinal de que João vai fazer sinal. Não tem isso na Bíblia. Para começar, nem João Batista.
Ele não fez nenhum sinal. Então, depois de Brana, depois da manifestação do Filho do Homem, não tem que vir nenhum homem, nem João, nem mais ninguém fazendo mais nenhum sinal, porque o sinal foi feito. Você tem que crer naquele sinal. Você tem que comer aquele alimento que Elohim comeu. Amém? Amém. Pessoas continuando a pregar, pensando que estão sendo salvas. E tudo mais. Do mesmo modo que foi a vinda de João. Todos eles seguem adiante. Já passou o tempo. É mais tarde do que pensamos. As pessoas estão ainda pregando e achando que estão sendo salvos. Eles dizem, trouxemos mais milhares para Deus. Vê que tipo de milhares. Nenhum crê nem no nome de Jesus Cristo para se batizar. Então não são salvos, gente. Tem que se ver a Bíblia do jeito que ela é. Se Deus está fazendo uma obra de salvação no seu dia e você passa por alto aquilo que Deus está fazendo, o tempo já passou. Você tem que aceitar aquilo que Ele fez ali. Dizer, Senhor, eu creio no que o Senhor fez. O povo da mensagem está esperando o irmão Brana vir para realizar mais alguns sinais. Como nós os vivos não damos conta, como nós os vivos não temos ministério, como nós os vivos não podemos fazer mais nada, então tem que esperar num que já morreu. É melhor você crer na mensagem. Eu não espero no irmão Brana para realizar coisa alguma. Ele já fez o que tinha que fazer. Ele cumpriu o seu ministério. Ele descansa em paz. Eu tenho que cumprir o meu ministério. Você tem que cumprir seu ministério. E se o meu ministério é crer, deixe-me crer. O tempo da lei já passou. Os judeus estão esperando. Mas o tempo da lei já passou. Eles estão sacrificando animais. E o tempo de sacrifício de animais já passou. 2 milênios. E eles estão fazendo aquilo ainda. Por isso que Moisés e Elias vai vir para tirá-los deste sacrifício de animais. Para mostrar para eles um verdadeiro sacrifício. Aí o irmão Brana completa e diz, é assim que o 7º anjo fará. Ele chamará você para o sacrifício, o corpo, palavra, feito carne no dia 238, a festa das trombetas. Agora o tempo dos judeus já passou. Uma coisa é bom, um judeu, talvez algum judeu esteja me ouvindo. O que você acha? O Brasil está cheio de judeus, tem muitos judeus no Brasil. Mas o tempo do judeu já passou. O judeu que estiver no Brasil tem que ouvir a mensagem. O judeu que estiver no Brasil não tem nada a ver com 144 mil. Os judeus dos 144 mil já foram para lá em 1948. Eles foram para lá, os pais deles foram para lá, devem estar gerando filhos para poder pertencer aos 144 mil. Não tem nada a ver com os judeus do Brasil, com os judeus da América, com os judeus de qualquer parte, porque ainda tem muitos espalhados no mundo inteiro. Mas estes do mundo inteiro têm que ouvir a mensagem que foi dada aos gentios e não aos judeus, mesmo o judeu. Ele só se salva crendo na mensagem que Deus está operando entre os gentios. Por isso, qualquer judeu que estiver me ouvindo, eu não quero dizer que eu sou o único, mas eu quero te dizer, se você é um judeu, para se salvar, você precisa crer na mensagem hoje, que Deus revelou através do 7º anjo e que nós estamos comendo esse livrinho. Você é um judeu no Brasil, na América do Norte, em qualquer outra América, você esperar ser salvo como um judeu, Deus te escolher como os judeus, não.
você tem que entrar no corpo dos gentios. Você é um judeu entrando no corpo dos gentios, na era gentia. É o último tempo que Deus está tratando. Não tem mais tempo, o tempo já passou. O tempo dos 144 mil já passou aqui no Brasil, já passou na América, já passou nos outros países. Eles já voltaram para Jerusalém em 1948. Eles estão aguardando Deus, o Messias, operar para eles lá. Eles estão aguardando. E vai ter para eles ainda. Mas eu estou falando de judeus que estão em nossos países gentílicos. Esses judeus têm que crer no novo nome. Aí vem um judeu que crê no nome hebraico. Não, filho, não funciona. Nome hebraico não funcionou depois que Jesus morreu. Me mostre durante os 7 eras da igreja que Deus tratou com o nome hebraico. Ele já começou em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, mostrando que Deus escolheu um povo, tirou um povo dentre os gentios para o seu nome e não tratou com o nome hebraico. Ele tratou com o nome gentil daquele dia. Por quê? Porque Deus estava operando através do grego. E o nome era Iésous. E Deus tratou através daquele nome. Por isso Lucas escreveu Atos. Por isso você não pode encontrar o batismo escrito em nome de Yehoshua. Não é esse nome. Deus já tem novo nome e você está atrás do nome hebraico que ele morreu lá no Calvário e que tinha 3 nomes estampados, porque Deus sabia que a mensagem percorreria os judeus, o samaritano e o gentio, terminaria nos gentios. Ele deixou lá em hebraico, ele deixou em grego e deixou em latim, em cima da cruz. E o que veio para nós no espaço de 2 milênios é o latim. O governo é romano. Faz muitos milênios que é Roma que toma conta. E Deus sabia desse nome que viria entre nós. Mas Deus, nesse último dia, trouxe um novo nome. Ele não está tratando mais com você através do nome, e sim do novo nome. Se você ainda não foi batizado em nome, Ele está tratando com você para você ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois que tratou com você assim, aí Ele está te chamando para o novo nome. A última mensagem, o último sinal que veio, Deus já tinha nome gentil. Preste atenção, quando Deus veio falar com Abraão, olha Abraão. Aí vamos pegar tudo. Esse aqui é um nome judeu. O homem nasceu na Babilônia ali, Ur dos Caldeus. É um gentil. Tinha sangue judeu, é o que nós aprendemos com o irmão Brana, que ele vem de Sem, mas ele representa a noiva, e a HM não é do judeu, a HM é do gentil, pai das nações, não é pai de judeu. Por isso Abraão não é pai de judeu, Abraão é pai de gentil, é HM, é pai das nações. Nações são gentias. Há uma nação judia que Deus tratou com ela e ela o crucificou e Deus passou para os gentios e agora levou 144 mil, ou os pais deles, para Jerusalém.
e está tirando a noiva gentia. Quando ele tirar essa noiva gentia, aí ele vai voltar a tratar com 144 mil judeus, através de Moisés e Elias, capítulo 11 de Apocalipse. Mas Deus está terminando conosco agora. Apocalipse 10, de 1 a 7, William Branham. Apocalipse 10, de 8 a 11, a esposa de Cristo. João representando esta esposa. Venha, João, come o livrinho. Toma o livrinho e come. Amém. Bom, muita coisa eu vou ter que pular. Eu não quero demorar. E eu também canso. Eu já estou quase como Abraão. Qual é a atração sobre a montanha? 152. A irmã Brena diz assim, ó, e o Deus dos céus prometeu no tempo do entardecer que haveria a luz do entardecer. 3 anos atrás, era quando ele tinha pregado a mensagem, senhores, que horas são? Senhores, é esse o tempo. 3 anos atrás, esse ministério era uma profecia. Senhores, é esse o tempo. Mas agora é história, já passou. Eles não creem que já passou. Brana diz, já passou. Eles não creem que é história. Brana diz, é história. Aquilo que foi pregado em 1962, dezembro de 1962, senhores, é esse o tempo. Era perguntas, eram interrogações. E a resposta veio em 1963, na abertura dos selos, e agora em 1964, quando ele prega qual é a atração sobre a montanha, ele diz, aquilo é história, já passou. A promessa está cumprida. Senhores, é esse o tempo. E qual é a atração? É o Monte Sinai? É o Monte Calvário? Não, era um monte pôr do sol. Agora, meus irmãos, tudo isso foi revelado, tudo isso já passou. Qual é a atração? É o Monte Sinai? É o Monte Calvário? É o Monte pôr do sol? É a terceira colina de Franca. Só para revelar claro, né? Só para falar claro. Já passou, tudo já passou, o que você espera? Eu marquei aqui, tenho que chegar lá, né? Tem que chegar. Irmão Brano fala sobre isso, que os próprios convertidos de João não conheceram João. Eles eram convertidos de João, o que nós lemos aqui. Ou eu marquei para ler, acho que nem li ainda, né? Mateus, tem mais escritura para me ler, não vai dar tempo. Mateus 17, 11. E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio. E não conheceram. Sempre assim, passou. Elias já veio, já passou, vocês não conheciam. Oh, mas não tem que vir o 7º anjo? Já veio, já passou. Estados Unidos não conheceu. Mas não tem que ter uma noiva que come o livrinho, João que come o livrinho? Sim, tem. A hora que ele estiver comendo o livrinho, coma, porque senão vai passar também. Já está para passar. Porque já comeu o livrinho. Se alguém quiser o livrinho mesmo, não tem jeito. João já comeu. Deixa eu terminar com isso. O tempo da Alemanha já passou. O tempo de Lutero. Ah, não, vamos ainda ter. Não, os luteranos ficam esperando algo. Não, já passou, filho. Seu tempo passou. É que nem eu. Ai, irmão, eu estou esperando. Estou esperando. Quando eu tiver 15 anos, nunca mais. Vou ter 21. Mas depois da transformação. Mas a pessoa fica esperando.
isso vai acontecer. Isso é ilusão. Não seja iludida, iludido não. Algo vai acontecer. Deus vai ter que mudar nós. E algo vai acontecer. Ele vai ter que mudar mesmo. Está mudando através da palavra. Se você crê na palavra, é o último sinal para você poder ver o Filho vindo te buscar nos ares. É o último sinal. Não tem mais nenhum sinal aqui não. Não adianta você ser enganado. Ainda tem alguma coisa. O tempo da Alemanha já passou. O tempo de Lutero já passou. O tempo da Inglaterra, Wesley, já passou. O tempo da santificação. E você quer outra vez que prega outra mensagem, você tem que crer nela. Você quer que prega outra vez justificação, você tem que ser justificado pela fé. O tempo dos pentecostais já passaram. Não haverá mais pentecostais. Eles já passaram. O tempo da primeira e segunda etapa já passou. O tempo da América do Norte já passou. Vocês estão esperando alguma coisa que vem da América do Norte? Já passou. Vocês são tão enganados como aqueles que crê que vem através do outro homem, montado num cavalo. Você fica esperando. Ai, vai vir algo de lá. Ele vai vir. Outros, a Brana vai vir. Ele diz também, qualquer dia eles me darão um tiro. Aí ele não morreu de tiro, então ele vai vir para morrer de tiro ainda. A ignorância das pessoas. Como que pode? Você tem que crer no que já foi feito. Aquilo já aconteceu. O tempo da primeira e segunda etapa passaram. Se eu estou esperando o sétimo anjo, o tempo do sétimo anjo já passou. É duro as pessoas ver isso. Já passou esse tempo do sétimo anjo. Passou, que Deus o levou, e já faz mais de uma geração que Deus o levou. Então já passou, está no tempo de outra coisa. O tempo de Apocalipse 10, 1 a 7, já passou. Se você diz, ele não revelou o sétimo selo, não revelou trovões, já passou, filho, já revelou tudo. O tempo de Apocalipse. Agora o tempo da noiva, Apocalipse 10, 8 a 11. Esse é o tempo. Quem é que crê, irmãos? Quem vai crer? Olha o grupinho de gente, se fossem 1000 pessoas aqui, 500, 1000 pessoas, só nós cremos. Não, mas na arca também era só 8, e arrebatado foi só um, Enoque. Mas lá no Pentecostes tinha 120, 500, mas quando Jesus chegou só tinha meia dúzia. Não tem mais, não adianta você pensar em muita gente. Irmão Brana pensava em 500 pessoas no seu dia. Ele disse, se desaparecer, agora como rápido, desaparecer 500 pessoas. Hoje, eles não vão saber nada que desapareceu essas pessoas amanhã. Porque é muito grande e é muita gente. Para tirar só 500. E Deus, dos milhões dos dias de Noé, Deus tirou Enoque. Dos milhões desses dias de Brana e da revelação da noiva, Deus vai tirar uma pequena noiva, que é a sua esposa. Ele vai tirar um pequeno povo. Agora esse pequeno povo vai expressar a natureza de Cristo. Aquela fé que Abraão teve, a fé que Brana teve, a fé nós temos que ter. Eu só leio. Não, eu creio nisso daqui. Eu creio. Logo se dirá, não teria que vir alguém para explicar os trovões, os selos, o sétimo selo, a terceira puxada? Não tinha que vir alguém? Aí ouvirão uma voz, já veio e vocês não conheceram. Que já veio também. Você só sabe da coisa não quando ela é revelada.
É como alimento. Você não sabe daquilo quando você colheu o alimento, mas quando você comeu o alimento, que você sabe o que ele é. Então não sabe das coisas, dos selos, dos trovões, do novo nome, quando foi colhido nos dias de Brana, o ceifeiro, colhendo, fazendo seu trabalho, na última hora. Mas é a hora que vai comer, quando se traz para casa, se põe na panela, faz, mas que alimento bom. Isto é o que nós estamos comendo, selos feitos, trovões feitos. Você pega tudo cru, você não sabe nada. Aqui, ó, para mim tem que ser a mensagem do profeta. Muito bem, para mim também, mas cozida. Certo? Eu nunca vi isso não. O alimento dado pelo profeta é cru. Foi por isso que Deus disse para ele: não diga a ninguém. O dia que cozinhar o alimento, eles vão provar e vão saber. Não precisa nem falar. É isso. Esse dia é dia de alimentação pronta. É para isso que nós estamos aqui. Estou te convidando a crer no profeta do jeito que ele pregou. O último sinal de Abraão, o último sinal de Brana. Não teve mais sinal para Abraão, senão Isaac vir. Não tem mais sinal para a noiva, senão Jesus Cristo vir e arrebatar essa noiva. Agora você vai pela fé, como Abraão foi pela fé. Mortificado na carne, mas ele creu e o menino veio. Eu creio e o arrebatamento vai dar. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos permite a viajar um pouco no tempo e ver estas coisas, Pai. O tempo de ter, o tempo daquilo desaparecer, o tempo daquilo ser um alimento, mas um alimento sem ser cozido, mas o tempo de ter um alimento cozido, o tempo de se alimentar. Por isso o Senhor disse, foi para João, o Senhor não disse para Brana, para o sétimo anjo, come o livrinho. O Senhor disse para João, vai ao anjo, toma dele o livrinho e coma. Senhor, estamos agradecidos por isso, porque nós somos um povo que temos comido o livrinho. E nós vamos tratar individualmente, como o Senhor trata individualmente conosco, nós também tratamos conosco, irmão com irmão, irmã, individualmente, cada um comendo o livrinho. Não é todos comer o livrinho, é cada um comendo o livrinho. Ajuda este povo, Pai, que eles possam comer, saborear, que o marido pode comer, entender, crer, viver, a mulher pode não. Mas a mulher também pode comer, entender, crer e viver, e o marido pode não querer comer, não entender disso. Senhor, dê apetite para cada um de nós para comer, viver esta palavra, esta mensagem, neste dia, porque eu sei que a fé para o rápido está nesses trovões que foram revelados dentro destes 7 selos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Não estou esperando a visão da tenda, nem estou esperando Brana retornar. A sua mensagem foi muito tremenda e agora
estou esperando a terceira guerra e a bomba atômica quando explodir. Cristo vai descer e me tirar da terra. Em um piscar de olhos eu quero subir. Estou esperando aquele grande dia, quando acontecer minha transformação, e eu vou entrar em minha teofania, deixar este mundo de tribulações. Eu li na mensagem o Consolador, Brana falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sorrir. Nós reuniremos por 40 dias. Nesta reunião eu também vou estar. Isto é mensagem, não é fantasia. Só que William Branham lá não vai pregar. Eu estou falando de algo verdadeiro. Isto é mensagem, a Bíblia traz. E aqui